Boa noite. Como a Beth falou, eu trabalho lá no Degase já tem algum tempo. Para quem não conhece, o Degase é onde atende os adolescentes que cometeram ato infracional, em medida de internação e semi-liberdade, de privação de liberdade. E quando a Beth chamou, sempre vem aquela primeira ideia de falar do Degase, que está superlotado, que tem muita violência, que tem um perfil de adolescente que são negros e pobres. Mas eu acho que, assim, até para a gente pensar hoje qual o papel do pedagogo, vale a pena voltar um pouquinho e pensar um pouco da trajetória, né, das leis e do que é esse atendimento, dessa educação, dentro de programas de atendimento a adolescentes que cometeram ato infracional. Então, aqui no Brasil, a gente começa a ter uma primeira lei, que é em 1927, que é o Código Melo Matos, e depois vai ter, em termos de lei, 79, que é o Código de Menores, e depois o ECA. Se a gente pega as três leis, tem uma mudança significativa entre a lógica da primeira e a lógica do ECA. Mas você vê muita permanência, né? Muita coisa que se mantém nesse processo. E aí, por que a gente pensa, o que mantém? Por que faz manter? Né? O que acontece que, apesar de mudanças legais, você tem uma série de manutenções que fazem com que sejam os mesmos meninos atendidos, que tenha uma lógica de violência que se perpetua, que tenha um olhar que a educação está sempre presente, mas não consegue transformar efetivamente a realidade do sistema. Nessa lógica, assim, quando a gente vai olhando, eu vou buscar muito o pessoal do pensamento descolonial, porque eu acho que a gente começa a entender um pouco o que é isso que nos constitui, né, como seres nessa sociedade. Porque a gente não é um ET que está fora do mundo, né? A gente é constituído nesse processo. Então, a gente está aqui num auditório organizado de uma determinada forma, que para todo mundo é absolutamente natural. E é natural porque a gente entende que esta é a forma de se organizar um auditório. Se a gente for pensar rapidamente o que é uma música clássica, todo mundo vai pensar automaticamente numa música europeia. Se a gente falar de critérios de beleza, o instinto vai dizer assim, né, foi um determinado modelo, que hoje até vem sendo questionado, mas as princesas são todas brancas, são todas louras, são todas magras. E por aí em diante, né? Assim, se a gente fala de igreja, a gente está falando de uma determinada igreja. E a gente vai reproduzindo um modelo que, na verdade, tem um eurocentrismo muito forte, que é pautado dentro de uma lógica em que o homem branco europeu, cristão, proprietário, ele determina o que é certo e o que é errado. Nessa lógica eurocêntrica, a gente vai ter uma hierarquização de conhecimento que vai dizer que o menino negro e pobre, ele é sempre um pouco menor, né? Então, é o homem branco, a mulher branca, você vai ter o que é proprietário, o que não é proprietário, mas sempre numa hierarquização que tende a desumanizar o outro. E por que eu trago isso? Porque quando a gente fala das instituições de privação de liberdade, não só a socioeducação, como as instituições prisionais, a gente está falando de situações de uma violência, de uma degradação muito grande. A gente está falando de, concretamente, você ter num espaço físico que é planejado para 4 pessoas, 20 pessoas. São 20 seres humanos que estão ali. E isso é, quando você está falando de Degase hoje, isso é o quadro da FEBEM, que veio na década de 80, e isso é o quadro que você pega desde o Melo Matos, que são sempre instituições que todos os relatórios
de fiscalização vão denunciar condições desumanas e degradantes. E a gente só aceita que isso seja possível porque, de algum modo, a gente é constituído de uma forma, né, que desumaniza um pouco o outro. Então, a gente não pode se esquivar da nossa responsabilidade e achar que só o outro pensa, só o outro faz. Fala, mas assim? Se achar que só o outro pensa, que só o outro faz. Porque a gente também reproduz essa lógica. Então, a gente sabe, hoje, que tem adolescentes sofrendo condições de violência, que a gente sabe que tem adolescentes em situação de rua, a gente sabe que tem pessoas passando fome, e, de algum modo, a gente aceita isso. De algum modo, continuamos as nossas vidas e tentamos lidar com a situação como ela está. Quando a gente traz esse olhar histórico e pega o Código Melo Matos e 27, ele é construído desde 1907, quer dizer assim, muito pouco tempo após a abolição, e uma das preocupações é o que fazer com esses adolescentes que estão nas ruas. E você começa já um movimento de pensar numa lei para restringir a liberdade e o direito à cidade daqueles adolescentes negros e pobres que estão libertos nesse momento. O Código Melo Matos... Está aí, eu acho. Olhar histórico. O Código Melo Matos ele vai trazer a ideia do adolescente em situação de erro, né? E aí, nessa lógica, o fato dele ser negro e pobre viabiliza que ele seja encarcerado. Isso vai se reproduzir no SAM, que é o Sistema de Assistência ao Menor, já em 42, que ele vai ser uma tentativa, diante do fracasso do Melo Matos, de repensar, em termos nacionais, um atendimento, né? Você está falando da Era Vargas, então já é tudo com outra amplitude, mas, basicamente, ainda Rio, São Paulo, um atendimento para os adolescentes que estão em situação de pobreza, inclusive. Então, o SAM autoriza situações como o recolhimento de crianças e adolescentes, simplesmente por estarem em famílias pobres. E aí, assim, é interessante quando a gente fala aqui desse olhar da educação. Desde o Código Melo Matos, você tem uma preocupação com a escolarização. Porque, como, ao meu ver, né, a gente tem uma reprodução de uma lógica, de uma base epistemológica, não somos seres do mal. Então, o olhar que quer punir também quer salvar. Não é uma coisa de simplesmente criminalize e torna monstro. Mas você tem um olhar que não o humaniza. E aí você vai tendo, por outro lado, até pela própria lógica da caridade cristã, uma questão da educação salvacionista. No Melo Matos, é interessante que você tem a separação entre abrigo, escola de preservação, escola de reforma, que, em tese, separaria as crianças órfãs das crianças que estão em risco e das crianças e adolescentes que cometeram ato. Na prática, os estudos mostram que não era bem assim. Então, a Escola 15 também atendia adolescente autor de ato infracional, e a João Luiz Alves também atendia adolescentes órfãos em situação de risco. Tá? E aí a feminina é outro contexto. E aí a escola de reforma, que é destinada para receber e regenerar pelo trabalho, educação e instrução. Os menores de sexo masculino de mais de 14 anos e menos de 18. Tinha capacidade para atender delinquentes, né? E é interessante que é isso, você está pegando adolescente que cometeu ato infracional e você já apresenta a possibilidade de educação. Né? Tudo vinculado ao Ministério da Justiça, mas aí eu quero só um outro, Beth. Que é... Não, você foi. Você está voltando.
No mesmo período, eu atendi, que é no SAM, né? E a gente vai um pouquinho para frente, que chega no SAM, você permanece, que você vai ter os menores com a questão da escolarização. Pode ir. Eu quero chegar num outro. Vai. E aí, a finalidade do SAM, que você vai ter o exame médico psicopedagógico dos menores. E você vai recolher os menores em estabelecimentos adequados para ministrar-lhes educação, instrução, tratamento, até o seu desligamento. Você está falando aí da possibilidade de internação de crianças, não só de adolescentes, não só de autores de ato infracional. E aí você tem a possibilidade, que é o SAM, de um recolhimento, internação pela pobreza, mas com esse olhar também da educação. Então, vamos colocar e oferecer educação para todos. E pouco depois disso, você vai ter a construção do plano individual de atendimento. Assim, você inaugura com o SAM o reconhecimento da necessidade de estabelecimentos adequados. Você vai ter aí um relatório muito sério que foi feito para compor, né, que você não servia a instituição como era, que você vai ter uma necessidade de uma instituição com um olhar de reparação, de cuidado para esses adolescentes. E aí, assim, a gente pega essas duas primeiras legislações para poder a gente entender um pouco isso, né? O que foi esse processo? Como é que você tem uma formação de uma ideia que esses adolescentes, você está falando desde 27, aí você está em 41, em 62 você vai ter outra instituição, que é a inauguração do Padre Severino. Como é que você tem esse processo que você vai estar o tempo inteiro justificando a internação de crianças e adolescentes negras e pobres em condições subhumanas e, ao mesmo tempo, colocando a educação, a formação para o trabalho e como forma de salvar, né? E aí, assim, quando você vai chegar na FEBEM, um pouco depois, já estamos em 80, você permanece com o discurso disso, da educação e do trabalho, mas aí você vai ter como, por exemplo, oficinas para formação profissional, a questão do vassoureiro. Então, é como se para esses meninos, na verdade, a escolarização se vinculasse a uma instrução básica e determinadas profissões, né? Depois disso, que é a legislação de 42. Eu quero chegar no... Esse aí. E aí, assim, que é importante que o Castro Gomes ele vai trazer essa reflexão, que é a formação do cidadão como sujeito de direitos somente é possível dentro do contexto da escrita disciplinar, e, nesse caso, dentro do espaço da legalidade definido pela Constituição. A função jurídico-política das Constituições é precisamente inventar a cidadania, ou seja, criar um campo de identidades homogêneas que tornem viável o projeto moderno de governamentabilidade. E aí, quando a gente traz isso e pensa nas instituições de privação de liberdade, você vai vendo que vai ter uma série de legislações que, na verdade, vão justificando o encarceramento e justificando uma escolaridade precária e uma série de formações profissionais, né, que também são destinadas a isso. É como se para determinados grupos servisse uma determinada forma de trabalho numa determinada escola. Tem algumas pesquisas que vão mostrar o ambiente da escola dentro da FEBEM, da FUNABEM, dentro de instituições como Padre Severino e João Luiz Alves, que são instituições antigas desse sistema, que demonstram assim, uma precariedade, um professor que não tem condições de trabalho, instituições absolutamente superlotadas, né? A gente chega hoje, no DEGASE, com um quadro de superlotação que não difere disso. Você tem unidades com capacidade para 90 adolescentes, com mais de 200 adolescentes lá dentro. Você tem instituições que estavam com capacidade de 100 para 400 meninos. Por mais que você tenha uma escolaridade lá dentro, uma escola pública dentro das instituições, todas as unidades têm uma escola pública lá dentro,
você não tem como essa escola atender, porque a escola é prevista para a lotação da unidade, né, para a capacidade de lotação da unidade. Então, assim, a gente tem que pensar um pouco qual é o papel do pedagogo, não só como um papel legal estabelecido, porque legalmente você vai ter um papel do pedagogo como a matrícula, o acompanhamento da escolarização e da inserção em cursos profissionalizantes. Mas qual é o nosso compromisso com esse adolescente, né? Qual é o nosso compromisso quando a gente olha para esse menino? Como é que a gente consegue romper com essa forma de ver que desumaniza o menino? Como é que a gente consegue romper com essa lógica da situação irregular, que é a lógica que vai estar no Código de Menores, muito forte, de 79, e transformar isso, podendo ter um olhar para esse adolescente dentro das suas capacidades e das suas potências, né? Respeitando a sua trajetória e entendendo que o ato infracional ele faz parte de uma dinâmica, ele não é certo, não é passar a mão na cabeça e dizer que o adolescente pode fazer, mas que ele não pode ser reduzido à prática do ato. Então, quando a gente olha e tem um pouco mais de compromisso com esses meninos, a gente entende que o papel do pedagogo nesse lugar é também um papel de repensar essa trajetória e repensar as possibilidades do que é o adolescente inserido dentro desse contexto que ele está, dentro desse contexto que nós nos encontramos, de uma sociedade absolutamente ainda moderna, colonial, eurocentrada, que desqualifica e desumaniza ele todo o tempo. Então, quando a gente está falando da FUNABEM, e não, queria... É mais para isso, FUNABEM. Esse aí, da FUNABEM mesmo. Quando a gente vai trazendo isso, desse olhar histórico, e vai entendendo o que é, você está falando aí o tempo do Conselho, de assegurar prioridade de programas que vivem a integração do menor na comunidade, de como que na lei, na letra da lei, é muito fácil romper com uma lógica que criminaliza o menino. Mas a nossa dificuldade não é colocar só na letra da lei, é a gente poder olhar para esse menino e entender esse menino como um sujeito. Quando você chega no Código de Menores, você vai dizer explicitamente, e aí está aí mais para frente, não sei exatamente aonde, que você pode recolher o adolescente, internar o adolescente por pobreza, por motivo de pobreza. Porque ele... Pode passar, que depois a gente volta aí com qualquer coisa. Não, passa. Isso, Código de Menores 79. Porque aí a gente depois volta ali um pouquinho, porque assim, vai ser a doutrina da situação irregular, e aí vai. E assim, isso aí é o artigo de lei. Né? Ao mesmo tempo que você tem, que a gente até volta depois ali, toda orientação para a educação, para a presença do pedagogo, para a presença da escola, para a necessidade de escolarização desses meninos, o próprio nome das instituições se refere a essa preocupação. Então, você tem a Escola João Luiz Alves, Instituto Padre Severino, Escola 15, Educandário Santo Expedito, Educandário Santos Dumont, que tem essa legalidade. Você vai ter na lei, considera a situação irregular o menor, que é privado de condições essenciais à sua subsistência. Então, você está dizendo, legalmente também, junto com a presença da escolarização e do papel do pedagogo, que ele não ter dinheiro, ele pode ser recolhido, né? Que é vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou responsável. Então, o fato dele sofrer violência, ele está na mesma instituição que o autor de ato infracional. Esse olhar, ele é um olhar que você só viabiliza porque você entende que todos, de algum modo, que compõem isso, não são humanos. E aí, não são tão humanos. Né? E aí você vai colocar aí menor. Até hoje, se a gente parar rapidamente e pensar, se eu falar o menor que assalta a criança, o menor mata a criança, o menor faz isso, a gente tem um imaginário muito forte de quem é o menor, né?
A gente não vai pensar nesse menor como um menino louro, como o menino do Colégio São Bento. Mesmo que o menino do Colégio São Bento cometa ato infracional, mesmo que ele pegue bêbado do carro do pai e mate alguém, isso não é o menor. E aí a legislação vai toda entender que esse menor que é esse menino negro e pobre que comete o ato infracional, ele está na mesma categoria que o menino que é órfão. Ele está junto com o menino que sofre violência. Hoje o ECA separa, né, e diz que todos são adolescentes, separa por criança e adolescente, mas não separa mais entre menor e vara da família, como era até então. O que não faz com que no DEGASE cheguem os adolescentes de classe média. Então, uma pesquisa que tem agora, 83% é negro ou pardo, e 99%, se eu não me engano, é um número altíssimo, é adolescente pobre, morador de comunidades subalternizadas. Na minha experiência lá, eu atendi um adolescente de classe média, fora os 13 meninos que foram apreendidos em 2013 nas jornadas, né, os Black Blocs. Fora isso, todos são adolescentes de comunidades, todos são adolescentes que moram em determinadas áreas da cidade. E aí isso vale tanto para a capital, como se reproduz nos outros municípios, né? Então, assim, quando você vai para São Gonçalo, também é o adolescente de Jardim Catarina. Quando você chega em Itaboraí, também são os adolescentes da periferia, das comunidades subalternizadas. E aí não adianta a gente pegar só a letra da lei, né? A beleza do que é possível o papel escrever, mas a gente pensar como é que a gente é capaz de olhar para esse menino. Como que a gente consegue romper com esse olhar desse menino que pode ser privado de liberdade porque é pobre e poder chegar num outro adolescente, que é nesse olhar para o adolescente, né? Volta aí. Onde é que... E aí, o Código de Menores, que é o perigo moral, porque aí vai um antes. E aí, assim, a possibilidade de internação, quando você está falando da nossa formação histórica, né, porque é desde a escravidão, Melo Matos, Código de Menores, você tem a possibilidade da internação por perigo moral. E o perigo moral ele é entendido como encontrar-se de modo habitual em ambiente contrário aos bons costumes, ou exploração de atividades contrárias aos bons costumes. E aí, assim, o que é o bom costume dentro de uma sociedade hierarquizada? O que é o bom costume dentro de uma sociedade escravagista que olha para o negro e para a sua cultura como seres inferiores, né? E o quanto que a gente hoje, apesar da legislação falar de adolescente, de criança, e da doutrina da proteção integral, o quanto que a gente não reproduz quando a gente criminaliza o funk, quando a gente acha que o funk não é tão cultura quanto a outra cultura, quanto uma bossa nova, ou hoje um já reconhecido samba. A gente está falando, nesse contexto, da possibilidade de apreensão de adolescente por prática de candomblé, do samba, da capoeira, né? Quando a gente volta, isso já é o Código de 69, mas se a gente pegar o Código Melo Matos, a gente fala do perigo de o ser. Eu acho que é o último slide que tem aí, que eu acho interessante, porque mais um, né? Que é isso, que é o Código Melo Matos, ele vai falar da possibilidade de apreensão do adolescente que for abandonado, pervertido ou estiver em perigo de o ser. Isso é absolutamente a possibilidade do encarceramento da pobreza, né? Hoje a gente tem esse termo, hoje a gente sabe, a gente tem um aumento do índice de encarceramento de mais de 300% nos últimos anos. Então, é uma quantidade absurda que não corresponde ao aumento do ato infracional. A gente tem uma política que privilegia isso e que, na verdade, vem sendo construída como da nossa subjetividade desde do Código Melo Matos, né? E eu acho que, assim, basicamente é isso, assim, meia hora para a gente falar um pouco. Acho que vale a pena depois a gente pensar um pouco mais no que é o compromisso que a gente tem com esses adolescentes, no que é o nosso compromisso com a ruptura dessa lógica da situação irregular.
porque alguns conceitos são muito teóricos, às vezes, quando a gente fala na academia, como encarceramento, tortura, ou condições subhumanas dentro do sistema. Na prática, encarceramento em massa, a gente está falando, e superlotação, a gente está falando de uma condição em que os adolescentes, por exemplo, não podem sair para comer. Então, eles comem dentro do alojamento. Se os adolescentes comem dentro do alojamento, muitas vezes, né, não é em todas as unidades, a comida cai. Então, a chance de dar bicho é muito maior. Então, a gente está falando de adolescentes em uma situação que eles têm 4 camas para dividir por 15, 20 meninos que estão comendo ali dentro, com tempo restrito de banho. Então, acho que é importante, assim, a minha ideia era um pouco provocar a gente a pensar o que essa história traz para a gente e o quanto a gente se reconhece reproduzindo isso e o quanto que a gente consegue se comprometer para romper com esse olhar. Eu acho que é isso. Tá bom.